E a nova versão das 72 horas está bombando nas redes. Desta vez, o mundo do gado bolsonarista acéfalo está proliferando nas redes sociais a notícia de que o Congresso americano, representado pela pessoa do deputadozinho apoiador de Trump, Chris Smith, mandou uma carta ao Xandão, dando 10 dias para que ele explique suas condutas no STF ao Congresso americano. Mais uma vez, os manipuladores de mentes Eduardo Bananinha e o filhote de ditador Paulo Figueiredo tentam fazer colar no mundo da terra plana uma falsa esperança de que a soberania nacional brasileira está em xeque e que o judiciário brasileiro será interpelado por um país estrangeiro. O gado, como sempre, está em polvorosa com a notícia. Já dão como certa uma nova prisão do Xandão, talvez com um pouco de sorte, um novo estado de sítio. Essa galera não é só mau caráter. Os bolsonaristas entraram na fila da burrice umas 1000 vezes antes de nascer, pois não existe precedentes na humanidade de um grupo social tão estúpido e fácil de manipular como essa corja. Essa questão da inflação, que tem a taxa de juros, a taxa de juros alta no país sendo praticada, que o brasileiro precisa entender que isso afeta o crescimento econômico, a geração de trabalho e renda. Queria que a senhora falasse um pouco pra gente. Isso é um crime, né? Porque o Banco Central geralmente justifica aumentar a taxa de juros quando a inflação está alta. A nossa inflação está baixa, tá quase chegando na meta. E agora saiu o IPCA 15, mostrando que a inflação está baixando, está baixa, não cresceu. Tivemos um problema no Rio Grande do Sul por conta do desastre, mas, no geral, não justifica a taxa de juros que o Banco Central tem. E, pelo contrário, o Banco Central está fazendo um movimento agora, o Campos Neto, que é o presidente, junto com o mercado, para fazer especulação, para parar de baixar a taxa de juros, que eles estavam começando a baixar pouquinho, mas ainda é uma taxa de 2 dígitos, é uma taxa disparada maior do mundo. Por que o povo brasileiro tem que pagar essa conta? É criminoso. Esse cara é um criminoso e faz isso especulando. Então, teve uma denúncia do economista Eduardo Moreira, do ICL, para o Ministério Público do Tribunal de Contas, e o Ministério Público do Tribunal de Contas abriu investigação e hoje tem uma matéria nos jornais falando que o promotor, o procurador do Tribunal de Contas, falando que vão investigar sim porque eles acham que há motivação política e o mercado se junta naquele boletim Focus que o Banco Central vê para inflar os dados da inflação. Teve um banco lá, uma instituição que colocou a inflação 8%, quando a gente sabe que está perto de 4%, está 4%. Então é um crime que eles estão fazendo com o Brasil e isso torna tudo mais caro, crédito mais caro, aí não tem investimento, não tem geração de emprego, muito ruim. A senhora vê o presidente do Banco Central como um porta-voz não oficial do rentismo? Com certeza. Eu acho que ele é oficial, do jeito que ele fala e se pronuncia. Ele dá palestra, ele especula, ele dá opinião, quando um presidente não podia dar. E ele foi nomeado por Bolsonaro, né? Nós não conseguimos tirar, porque eles fizeram esse projeto de lei de política independente do Banco Central, então nós não pudemos tirá-lo. Ele tem um mandato, termina esse ano. Mas se essa investigação do Ministério Público, do Tribunal de Contas, mostrar que ele está com a intenção realmente de especular, e é o que vai acontecer, e eu acho que vai mostrar exatamente isso, ele tem que sair antes. Presidenta, qual, na avaliação da senhora, a importância da gente contrapor esse discurso da grande mídia, né, de fiscalista do mercado, né, que tem dominado a grande imprensa hoje? Sim, é uma coisa desmesurada, porque o mercado fica, não, tem que fazer superávit, tem que cortar gastos, porque tem que pagar dívida, porque se não pagar a dívida, o Brasil fica... Não é o problema. A dívida nossa é cerca de 78% do produto interno bruto. Grande parte dos países tem dívida maior do que nós temos. A nossa dívida é só interna, não é uma dívida externa. Nós devemos em reais, não devemos em dólar. E temos uma reserva no Banco Central de mais de 300 bilhões de dólares, uma poupança. Aliás, uma parte dessa dívida é por conta dessa reserva, porque a gente deixa a reserva lá, ela faz parte das reservas. Então é um escândalo dizer que a gente está desequilibrado quando parte dos 78% em relação ao PIB computa também os 300 bi de reserva, que é a poupança. Então nós não temos descontrole na dívida. Se a dívida tiver que subir 1, 2 pontos para você poder fazer investimentos, recuperar a economia, não há problema, porque depois ela vai voltar. E o Lula foi um dos presidentes mais responsáveis. A dívida com o Lula baixou muito.
E ele é responsável. Agora, ficar essa gritaria, vai mexer no resultado fiscal, fica uma gritaria, como se tudo fosse acabar, um governo de gastança. Gente desmesurada, um bando de rico, que tem dinheiro pra caramba, põe pro exterior, entendeu? Toma vinhos finos, viaja e fica nem aí com o povo brasileiro. Eu acho isso um absurdo. A gente tem que parar de fazer tem que botar um freio nesse discurso. Até porque a maioria dos países hoje tem déficit fiscal. E o próprio Fundo Monetário Internacional diz que está correto, porque nós estamos num momento que nós temos que ter recursos para investir. Então, pode aumentar um pouco a dívida e pode fazer um pouco de déficit. O PT, o governo Lula, de que forma a senhora entende que as ações do governo atualmente têm pensado no povo brasileiro, nas questões econômicas, defendendo uma taxa de juros mais baixa? Olha, nós temos trabalhado muito para isso. O presidente Lula começou uma investida contra as taxas de juros muito grande, porque ele sabia que isso era um problema. E nós do PT continuamos com essa campanha, continuamos com as entidades também falando sobre juros. Eu acho que isso tudo levou a sociedade a olhar o Banco Central e ver o que está acontecendo lá, porque eles não conseguem, não baixaram como deviam, vão baixando a conta-gotas. Mas essa ação, essa campanha, esse debate fez com que o próprio Ministério Público do Tribunal de Contas faça a investigação. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer esse debate na sociedade e o presidente Lula vem denunciando isso também. Vem fazendo investimentos, vem recuperando o PAC, enfim. A gente já falou, né, um pouco sobre essa questão da taxa de juros. Eu queria que a senhora só traduzisse para a população, o telespectador que está nos assistindo, de que forma isso afeta a vida dele, o bolso do trabalhador. Primeiro, no corte de recursos do orçamento, porque cada um ponto percentual da taxa de juros significam alguns bilhões de aumento no pagamento da dívida, então, e no pagamento dos juros. Então, o governo tem que pagar a dívida com esses juros exorbitantes. Isso tira dinheiro de programas sociais, isso tira dinheiro de medidas que o governo poderia fazer. Por exemplo, fazer um reajuste maior do salário mínimo, melhorar os salários da Previdência. Isso vai tudo para pagar a dívida, que tem um interesse grande aí do sistema financeiro, que é esse mercado, que defende que a gente faça corte em programas para pagar a dívida e para baixar a dívida, porque eles ganham com isso. Sim. Essa especulação que acontece, por isso a especulação também do presidente do Banco Central, que a gente está denunciando. De outro lado, essas taxas também são referências para a cobrança dos juros no mercado. Então, como esses juros da taxa Selic são altos, aumenta o impacto na despesa do governo e também no serviço dos bancos, os bancos vão repassando e vão especulando em cima disso. Então, é o que nós temos hoje, por exemplo, cartão de crédito taxa de cartão de crédito, 400%. 400%. É um absurdo isso, né?